Você sabia que a cesariana, quando feita de forma agendada, triplica o risco de mortalidade materna e aumenta em até 120 vezes as chances do bebê nascer prematuro? Fora os riscos de problemas respiratórios para o bebê. Essa intervenção cirúrgica pode salvar vidas, mas no Brasil, de exceção, virou a regra. As estatísticas revelam que a taxa de parto por cesariana gira hoje em torno de 40%. E na rede privada, gente, ela beira os 90%, o que contrasta aí com a recomendação da Organização Mundial de Saúde de até 15% no máximo de cesarianas. Ou seja, se não há complicações, o parto natural é sempre melhor que uma cesariana. Então, no programa de hoje, vamos saber mais sobre o parto humanizado com o ginecologista e obstetra Emerson Maggioni. Bem-vindo, Emerson. Obrigadíssima aí pela presença. Mas, Emerson, para a gente começar, vamos explicar para quem está em casa o que é exatamente o parto humanizado, essa expressão que hoje em dia é tão comum, né? Virou até um certo modismo, mas tem toda uma história por trás. Conta pra gente. Isso, muito importante. Eu queria agradecer pelo convite, estar aqui com vocês, com a audiência de vocês, para falar de um tema assim, muito importante, né? Porque o nascimento é um evento onde todos nós temos uma convergência, né? Todos nós nascemos um dia, né? E a humanidade tem esse evento como um evento essencial para a nossa sobrevivência. Então, nascer bem, nascer com segurança, nascer com respeito, com dignidade, com humanismo, é o mínimo que uma sociedade deveria oferecer para seus cidadãos, né? E o Brasil está começando a refletir sobre isso, né? Nós temos uma questão aí complexa em relação ao sistema de saúde que está se transformando e vai se transformar nas próximas 3 décadas. E falar sobre parto humanizado, deixar as coisas um pouco mais claras para a população é muito importante, né? Eu acho que antes de falar do que é o parto humanizado, é importante falar o que não é o parto humanizado, né? Porque criou-se um estigma de que o parto humanizado é o parto natural sem anestesia. E não é isso. Não é isso. Criou-se um estigma de que o parto humanizado é o parto na água, dentro de uma banheira, e não é isso também. Criou-se o estigma de que o parto humanizado é o parto sem médico, com uma doula, ou com uma enfermeira, muitas vezes, em casa, que também não é isso, né? O verdadeiro sentido de parto humanizado é o parto centrado na mulher e nas suas escolhas. É isso, né? Então toca muito no respeito, toca muito no protagonismo da mulher, criar condições para que as mulheres vivam essa experiência de forma saudável. Olhe para trás e fale, poxa, vivi um parto e isso foi importante para mim como mulher, isso me fez crescer, entendi tudo que eu vivi, né? E aí a gente vai esbarrar com 2 extremos, né, no Brasil e que vai fazer parte desse diálogo aqui, não tem como. Que é o extremo do setor privado, onde nós temos uma alta taxa de cesariana desnecessária, realmente, né, um volume muito alto. Hoje, em Belo Horizonte, 88% de cesariana, né? Então, isso contrasta, como você disse na abertura, com as recomendações mais científicas, mais éticas, né, então. E um outro lado, tem uma outra ponta também, que é uma questão que deve ser discutida. Nós temos um serviço público que tem mais partos normais, sim, mas que partos normais as mulheres do setor público estão vivendo, entendeu? Esses partos normais nem sempre são humanizados, né? Nem sempre são humanizados e nem sempre são nem normais, né? Quem vive no mundo da humanização acaba fazendo uma aspas quando teve um parto normal. Foi normal mesmo, assim, partos anormais em algumas situações, né? Onde a gente não consegue, onde o sistema de saúde não consegue oferecer uma estrutura adequada para que a mulher viva uma boa experiência de parto. Então, hoje, muito mais do que o resultado final, uma mulher saudável, um bebê saudável, a medicina tem começado a se preocupar cada vez mais com a experiência da mulher, né? Então, durante décadas, o resultado é o que importava. A mãe está saudável, não teve sequela em relação ao nascimento, o bebê também, tudo bem, já bastava um pouco para a ciência se sentir com o seu papel cumprido. Hoje em dia, né, com a mudança do papel da mulher na sociedade, com esse novo posicionamento, né, da mulher na sociedade, esse olhar sobre a experiência ele é muito importante, né? Como você viveu isso, né? Então a gente tem que discutir sobre essas 2 óticas. A ótica
da intervenção excessiva no setor privado e a ótica da falta de recurso ou da falta de cuidado no setor público, entendeu? Assim, quando você fala para uma pessoa mais humilde, que está ouvindo a gente aqui, pois ela fala assim, médico está falando de parto, que parto é bom? Que parto que é bom? Eu vivi parto no setor público nas últimas 2 décadas e não foi bom. E muitas mulheres têm uma experiência negativa de sofrimento, de desrespeito, de falta de privacidade, Exatamente. de falta de estrutura. Seja cesariana ou parto normal, muitas mulheres contam episódios de que esse momento do parto não foram momentos agradáveis, assim. Só que não tem lembranças boas. Só que o resultado é tão maravilhoso que a mulher recebe um filho e a partir daquele momento que ela recebe aquele filho, que ela cheira aquele filho, que ela vê aquela imagem, tudo se transforma, até o cuidado que não foi dentro do que seria o ideal para ela. Deixa de ser importante, porque o filho nasceu saudável, está tudo bem, entendeu? Né? Assim, então a ótica moderna é de olhar isso de uma forma mais ampla, né? Voltando para o olhar da mulher, para o sentimento da mulher. E o parto humanizado é isso, é o parto que traz a mulher como protagonista, que traz a ciência como base das decisões e não só o que o médico acha. Só que para isso nós vamos precisar nas próximas décadas de um rearranjo desse sistema, tanto no setor público, quem está ouvindo a gente, teve parto no setor público nos últimos anos no Brasil, nas últimas 2 décadas, podem estranhar esse nosso discurso de que o parto humanizado, ou que o parto é muito bom, sendo que o que ela viveu foi uma experiência negativa de parto. Então, a gente tem que resgatar a experiência positiva e, para isso, precisamos de reorganizar o sistema, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, assim, a gente tem um grande desafio para as próximas 3 décadas e quem está ouvindo a gente tem que ajudar a fazer essas escolhas, né? Vamos, então, dar uma olhada agora num vídeo sobre o parto humanizado que mostra uma experiência positiva. Olha só. Ai, como será que vai ser o resto da noite, hein? Você é a mãe agora, meu amor. Ai, cala a boca, Bruno. Força, meu amor. A gente tem também um depoimento da Adriana sobre essa experiência. Vamos assistir. Oi, pessoal, que legal poder estar aqui e contar para vocês a minha história do parto. Eu escolhi o parto natural por alguns motivos. O primeiro deles é porque a cesariana era algo que me incomodava, eu achava assim muito invasivo. Na minha cabeça não fazia muito sentido abrir a barriga, tirar o bebê. E aí eu comecei a buscar por outras alternativas e encontrei no parto natural benefícios incríveis tanto para a mãe quanto para o bebê.
Então eu comecei ali um processo de empoderamento para entender de que forma eu ia conseguir chegar ao meu objetivo, que era dar ao meu filho a melhor recepção de chegada ao mundo. Depois eu fui atrás, né, de profissionais que pudessem me apoiar nesse processo. Então eu encontrei um médico especialista no assunto, eu investi numa doula que, olha, essa teve um papel fundamental nessa minha jornada. Ela me auxiliou com exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, né? Eu usei aquele aparelho Epinô para ajudar ali na hora do expulsivo. Ela também me auxiliou nos exercícios de alívio da dor, de vocalização, junto com meu marido, que o tempo todo, né, esteve comigo, me auxiliou também nessa conduta. E eu acho que o plano B, ele se faz necessário, né? Como é que você vai saber lidar com tudo isso? Se empoderando, se informando. Leituras, como por exemplo esse livro que eu li antes e durante o trabalho de parto. Eu também preenchi o meu plano de parto com tudo aquilo que eu tinha, com as minhas necessidades, com os meus desejos, pedi ao meu marido que garantisse, dentro do possível, que isso fosse atendido. E vou dizer que não foi fácil, mas valeu muito a pena. Hoje meu filho tem aí 4 anos, nós estamos tentando o segundinho e com certeza, se vier, vai ser também de parto natural. Gente, é isso. Desejo um bom parto para todas as mamães. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Adriane. Lindo vídeo que você mandou pra gente. Agora, Emerson, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de experiência, né? Que a Adriane teve, de um parto na água, com toda a assistência. Então, é importante reforçar aquilo que você falou com a gente aí ao longo desse bloco, que nem todo parto humanizado precisa ser desse jeito, perfeito desse jeito, né? Na verdade, todos os partos de seres humanos deveriam ser tratados com humanidade, com respeito, com carinho. Então, assim, o parto humanizado, ele abrange todas essas possibilidades, né? Então, você pode viver um parto natural na água por opção da mulher e não por uma imposição de um tipo de cuidado, uma estética de cuidado ou por uma imposição da maneira de cuidar. Você pode ter um parto normal com anestesia peridural para um controle da dor. E você a dor faz parte, né? A gente viu no vídeo a Adriane no começo ali sentindo muita dor. A dor faz parte do processo do parto. E cada mulher escolheram não tomar anestesia? Se preparar primeiro para entender aquela dor, né? E aprender a lidar com ela de maneira saudável e natural e entender que deve existir ao lado dela a possibilidade do recurso. O que acontece no setor público brasileiro, que tinge a imagem do parto como uma imagem de um extremo sofrimento, é que poucas mulheres no setor público têm direito a tomar anestesia, né? Então, será que a americana, que levanta o dedo e fala que tudo bem, eu estava me sentindo bem até agora com as minhas dores, mas a partir desse momento eu quero aliviá-las, ela não é respeitada prontamente? No Brasil, elas não são respeitadas prontamente. Então, não existe essa organização do sistema ainda no setor público. Isso é uma grande falha, né? Um número pequeno, 16%, 20% das mulheres no setor público de Belo Horizonte devem ter anestesia peridural. 80% das mulheres têm partos naturais sem estarem preparadas primeiro, né? Sem ter escolhido isso? Sem ter escolhido, entender por que ela está vivendo aquilo. Então, tem uma falha lá no preparo dessa mulher, na consciência dessa mulher, e realmente que ela faça escolhas. Não que o sistema agora vem e fala assim, agora é parto humanizado natural na água, e agora encaixa todo mundo. É a mesma coisa de encaixar todo mundo na cesariana. Então, a gente vai estar errando da mesma forma. Então, o parto humanizado, uma assistência humanizada, passa pelo respeito à mulher e às suas escolhas. Para fazer escolhas, precisamos ter consciência e informação. Se você não tem informação, alguém faz as escolhas para você, né? Então, a gente vai viver aí agora um período onde matérias como essa elucidam isso, entendeu? Até no serviço público. Espera um pouquinho, na maternidade onde é a minha referência do meu posto de saúde, eu posso conhecer essa maternidade? Existe a possibilidade de eu escrever um plano de parto falando como eu gostaria de ser cuidada? Vai ser respeitada as minhas escolhas? Por que a mulher que vai ganhar neném numa maternidade pública, ela pode escolher, privada, ela pode escolhe às vezes até o médico, escolhe a equipe, quem vai estar com ela, e a mulher do setor público entra e o marido fica lá de fora, às vezes, entendeu? Agora precisou de uma lei, né?
Precisou de uma lei no Brasil para permitir o marido estar ao lado da mulher na hora do nascimento de um filho. Agora, tem muitas cidades que nem cumprem essa lei ainda. Vê se pode, né? Então, a gente vai passar aí por esse momento de consciência. Então, é muito importante um programa como esse aqui. Tem que falar muito sobre esse assunto. É um assunto que interessa a todos. Todos nós nascemos um dia e teremos filhos e teremos netos. E o nascimento, ele é fundamental para a nossa espécie. Então, como assim? Então, é um assunto que não pode ficar deixado de lado. E no Brasil existe um problema. Claro, o mundo inteiro já viu que tem um problema no Brasil. E a gente precisa de resolver esse problema, né? É isso aí. E não fechar os olhos para o tamanho dele e para as dificuldades que nós teremos em resolvê-lo. Mas vamos lá, Emerson, essa questão aí da humanização do parto normal surgiu porque, infelizmente, muitos profissionais de saúde fazem partos hoje ainda de uma forma fria, mecânica, né? Como a gente vem conversando, e até pode ser até traumatizante aí para a mãe e para o bebê. Temos um dado aqui da Organização Mundial de Saúde de que 1 em 4 brasileiras é vítima hoje de violência obstétrica. O que é essa violência? A terminologia violência obstétrica é um conceito que tem se construído nos últimos anos, né? Um conceito que em algum momento gera alguma reação estranha ou negativa por parte da sociedade. Poxa, realmente é um nome muito forte, né? Violência obstétrica, né? E às vezes também gerando um certo desconforto em função do profissional médico sentir como se aquele discurso de violência fosse uma coisa exclusiva do profissional médico, né? E a minha visão é muito mais ampla do que isso. E eu posso falar assim de boca cheia, porque hoje eu vivo um modelo de cuidado no setor privado, mas eu tenho 18 anos de obstetrícia e de assistência humanizada. Muito antes desses termos e dessas nomenclaturas surgirem. E já trabalhou no setor público? Já trabalhei no setor anos, né? público durante 8 anos, né? Trabalhei numa maternidade pública que é uma maternidade de referência, né, nesse modelo de transformação. Que é o Sofia. Que é o Sofia Feldman, com toda a sua história e, obviamente, com todas as suas dificuldades e com todas as carências, né, de uma instituição pública brasileira. Então, ficou um pouco também na culpa ou na percepção de que essa terminologia era uma terminologia direcionada ao profissional médico. E não é. A coisa é muito mais ampla, né? Assim, então, existe um olhar sobre a maneira que a mulher é cuidada por todo o sistema de cuidado ao nascimento. Se eu fosse usar uma nomenclatura, para mim era mais uma violência ou um desrespeito ou uma inadequação de toda uma cadeia de cuidado, seja ela no setor público, seja ela no setor privado. Existe falhas e serão necessárias transformações. Então, isso é muito importante, é um tema que realmente chega até as mulheres, principalmente quem viveu uma condição de maus tratos, né? Ou que a percepção daquela mulher é de que aquele cuidado foi negativo. Pode ser que para o profissional que estava atuando, né? para ele estava tudo bem. Pode ser que ele até aprendeu no livro aquilo, pode ser que aquilo seja a rotina do hospital, né? Mas, como eu disse no início, como o nosso sistema de cuidado, durante anos, não se preocupou muito com a percepção subjetiva do que a mulher está achando do que ela está vivendo, ninguém chegou para ela depois do final e perguntou: e aí, você gostou? Foi uma experiência positiva? Então, agora, essas reflexões começam a surgir, né? Então, existe uma situação que precisa de ser revista, que realmente vai precisar de algumas décadas, na minha opinião, né? E chegou já perguntas aqui para você de nossos telespectadores. A Ivonice quer saber quando que o parto humanizado não é indicado. Existem situações em que realmente não é possível? Talvez nesse conceito de hoje, né? Ainda do parto natural, né, doutor Emerson? Isso, então essa pergunta, ela mostra que realmente
esse conceito. E o que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante, porque o conceito de parto humanizado ainda fica muito na estética. Ela está imaginando o parto natural. Então, entendendo um parto natural na água é uma coisa, entendendo um parto humanizado no sentido mais amplo, uma assistência humanizada, então ele cabe em todas as situações. Inclusive nas cesarianas. Inclusive nas cesarianas, inclusive nos partos normais com anestesia peridural. Então, que essa assistência e que esse olhar seja humano e respeitoso, né? Então, o que ela está perguntando é possivelmente o seguinte: eu estou pensando em ter um parto natural e quando ele não é indicado... natural, a idade da mulher... Então, existem algumas situações onde um parto natural pode ser contraindicado, porque ao desenvolver do pré-natal ou do próprio parto, o parto pode começar supernatural, depois ele pode virar um parto normal, com apoio medicamentoso para alívio da dor, e ele pode também virar uma cesariana. Então, todos esses caminhos, eles são possíveis para qualquer mulher, né, viver, né? Então, que esse cuidado nessas três possibilidades básicas sejam respeitosos e humanizados. Então, não existe uma contraindicação prévia, né? Porque se o parto natural não for possível, ela deve buscar um parto normal, humanizado, ou uma cesariana respeitosa e humana. Tá certo. E segura. E tem mais um comentário aqui. Meu nome é Ana Carla, tive um bebê há 6 meses e um fator importante para o parto humanizado foi o papel preparatório que a doula me ofereceu. Um abraço para minha doula Camila Ribeiro. Meu parto foi humanizado e, apesar da dor, foi maravilhoso. Ou seja, muito a gente ouve falar das doulas quando se fala em parto humanizado, em parto natural. É um papel que realmente tem crescido aí nos últimos tempos, né, doutor? Muito importante. Crescido no Brasil, né? Assim, eu estava saindo de casa hoje e recebi uma mensagem de uma doula falando que há 10 anos ela estava em casa e ouviu uma entrevista como essa, num programa parecido, como esse há 10 anos atrás. E eu estava falando sobre a importância e o papel da doula há 10 anos atrás. Então, a doula é um ator importante nesse cenário do nascimento, porque ela oferece apoio físico e emocional. Cientificamente é isso. Algumas doulas, como essa mensagem que nós recebemos, também fez um papel importante de educação perinatal, né? Então, o papel da doula, fundamental na hora do parto, é de apoio emocional e físico. Então, se a gente está falando de um modelo onde o aspecto humano tem falhado, você poder ter alguém de forma contínua, durante todo o processo do trabalho de parto, oferecendo apoio emocional, físico, um carinho, uma ajuda na respiração, uma ajuda nas mudanças de posição, escolhendo posições mais confortáveis. Isso é muito importante. Então, e não é uma coisa também da estética do parto humanizado. Assim, isso é parto humanizado, é ter doula. Não, isso é ciência. A ciência diz que ter uma doula melhora os resultados do desfecho, tanto para a mãe quanto para o bebê. Uma experiência mais positiva do parto, uma oxigenação melhor do bebê, bebês com ápica, a nota ao nascimento mais adequada, quando a mulher tem esse apoio contínuo. Por quê? Porque isso é um resgate do que já foi. Ou seja, é o parto humanizado, como a gente falou aqui ao longo do programa, é um parto com respeito, com cuidado, né, com amor. E só dando aqui um depoimento pessoal, no meu caso eu tive 2 cesarianas, por indicação médica, que foram reais, né, reais necessidades, e foi uma experiência super respeitosa, super marcante, no bom sentido para mim. Então, é importante eu falar aqui também para as mulheres que passaram por uma cesariana não se sintam também desprestigiadas aí muitas vezes, porque pode ser uma experiência respeitosa, bonita e maravilhosa também, né, doutor? Né? E deve ser, né? Fica aí o recado, então, para quem está em casa, né, de ter esse cuidado, esse carinho, nesse momento tão especial que é o momento do parto. Muito obrigada pela presença, viu? Muito obrigado. E se eu pudesse deixar uma dica para as mulheres, seja do setor público ou privado, busque informação. Informe-se. É isso aí. Obrigada também a você de casa pela companhia. Um grande beijo e até amanhã às 11 em ponto, ao vivo.